Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no canal. Hoje a gente vai mergulhar num conjunto de notícias recentes que, olha, desenham um cenário global bastante agitado. Temos informações sobre tensões militares, realinhamentos geopolíticos importantes, crises políticas internas em alguns países-chave e também desafios humanitários bem sérios. A nossa missão aqui é tentar extrair o essencial disso tudo, sabe? Conectar os pontos e entender o que realmente está em jogo em diferentes partes do mundo. Basicamente, um jeito rápido de ficar por dentro do que importa. Preparados? Exatamente. A gente vai olhar para as movimentações recentes dos Estados Unidos em relação ao Irã, né? E como isso mexe com a organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. E também os desafios internos no Reino Unido, na União Europeia e, claro, a situação que é gravíssima em Gaza. É um panorama bem complexo mesmo. Vamos começar então pelos Estados Unidos. Vimos que o Senado americano rejeitou, por 53 a 47, uma tentativa de limitar o poder do presidente para ações militares contra o Irã. Isso veio logo depois daqueles bombardeios recentes, né? Parece que o assunto continua bem quente por lá. E, ao mesmo tempo, o governo americano sinaliza que pode sim retomar ataques. A condição seria o avanço iraniano no enriquecimento de urânio. E, além disso, suspenderam negociações com o Canadá e voltaram com sanções, enviando aquelas cartas tarifárias que são avisos de novas taxas para vários países. Uma postura, assim, mais dura, né? Pois é. E o interessante é ver como isso se conecta, ou pelo menos acontece junto, com uma mudança bem significativa lá na OTAN. Quase todos os membros, com exceção da Espanha, pelo que consta, concordaram em elevar os gastos com defesa para 5% do produto interno bruto. 5%. Nossa, 5%. Isso é um aumento considerável do que era antes, né? Que era 2% a meta. Exato. Fortalece muito o eixo Estados Unidos-OTAN, mesmo com a resistência de alguns líderes, como o primeiro-ministro australiano, que expressou preocupação. Essa movimentação acontecendo nesse contexto de tensão sugere, talvez, uma tentativa de solidificar o bloco ocidental frente a essas instabilidades globais. Faz todo sentido. E enquanto essas coisas acontecem na geopolítica mais ampla, se a gente olha para a Europa, vemos que aliados importantes também enfrentam suas próprias turbulências internas. Lá no Reino Unido, por exemplo, o primeiro-ministro Keir Starmer está com uma divisão dentro do próprio Partido Trabalhista. Sim, é verdade. Parece que uns 50 deputados do partido dele estão contestando cortes de quase 3 bilhões de libras em benefícios sociais importantes. O Universal Credit, né, que ajuda quem tem baixa renda ou está desempregado, e o PIP, que é para custos extras de quem tem deficiência. Ah, sim. A crítica é que isso cria um sistema de 2 níveis, prejudicando alguns grupos. O governo, claro, diz que são ajustes sensatos. Aquela tensão clássica, né? Contas públicas versus apoio social. Entendi. E essa dificuldade de manter todo mundo na mesma página não está só no Reino Unido, pelo visto. Na União Europeia também, né? Sem dúvida. O Conselho Europeu, que reúne os líderes dos países, não conseguiu aprovar novas sanções contra a Rússia. Países como a Hungria e a Eslováquia barraram o consenso. Isso levanta questões, né, sobre a coesão do bloco em momentos que exigem uma resposta unificada. Interessante contraste com a OTAN se unindo nos gastos militares, enquanto a União Europeia tropeça nas sanções. Exato. Mostra que a unidade ocidental tem nuances, dependendo do assunto e do fórum. E para complicar ainda mais esse cenário europeu, uma onda de calor histórica atingindo o sul do continente. Temperaturas passando dos 40 graus Celsius. É crise política e climática lado a lado. Pois é. E essa combinação de desafios na Europa acontece num mundo onde crises humanitárias gravíssimas continuam e pioram. Gaza é o exemplo mais devastador agora. Sim, um ponto fundamental. As fontes que a gente analisou indicam que a economia da faixa de Gaza entrou em colapso total. Isso depois de anos e anos de bloqueio por Israel e Egito, e a situação foi terrivelmente agravada pelos conflitos mais recentes, né? Que já vem desde 2008, mas escalaram muito. É uma situação desesperadora. A região depende de quase 100% de ajuda internacional para sobreviver, para ter o básico. E os confrontos mais recentes? Bom, os números são assustadores. Mais de 55 mil mortes. E tem acusações muito sérias de genocídio sendo investigadas. Nossa!
os riscos humanitários são imensos. Fome, doenças se espalhando. Se a gente conecta isso ao quadro maior, vê a fragilidade extrema de algumas regiões que ficam, assim, espremidas no meio de jogos de poder geopolítico. Então, tentando juntar tudo isso, o que a gente tem? Tensões militares escalando entre Estados Unidos e Irã, com reflexos diretos em alianças como a OTAN, que reage aumentando gastos militares. Ao mesmo tempo, divisões políticas internas bem relevantes no Reino Unido, dificuldades de consenso na União Europeia para lidar com a Rússia. No meio disso tudo, uma crise humanitária de proporções catastróficas em Gaza, né? E uma crise climática batendo na porta da Europa com essa onda de calor. É um cenário global, assim, muito complexo. E mudando numa velocidade impressionante. E fica a reflexão, né? No mundo com tantos desafios que se conectam, conflitos, clima, crises humanitárias, será que as estruturas políticas que a gente tem hoje, sejam nacionais ou internacionais, como a União Europeia, a OTAN, as Nações Unidas, será que elas estão realmente preparadas para lidar com essa complexidade toda? Estão conseguindo dar as respostas necessárias? É algo para a gente pensar, né? Com certeza. Bom, esperamos que essa análise rápida tenha ajudado a organizar um pouco as ideias sobre esses eventos todos. Se você gostou da discussão e quer ver mais análises como esta, considere deixar um comentário aqui embaixo, dar um like no vídeo e, claro, se inscrever no canal. Isso ajuda demais a gente a continuar produzindo conteúdo. Isso mesmo. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!